Será que dá certo? Namoro à distância dá certo? Quase 10 anos atrás, quando dois jovens, eu e André, estávamos teclando nas redes sociais. Eu estava cursando o ensino médio, concluindo o ensino médio, e ele estava começando o curso de Química. Oi, quer conhecer uma história de amor que termina em final feliz? Não é dorama, não é conto de fada, mas bem que poderia ser. É apenas a minha história de como eu conheci o meu marido pela internet e hoje nós somos missionários. Ele é pastor e eu sou psicóloga. Mas eu gostaria de começar me apresentando. Eu me chamo Joana, sou casada, sou psicóloga e também esposa de pastor. Aqui nesse YouTube, nesse canal, eu quero falar com você sobre relacionamento. E hoje, para começar, o início de tudo, eu vou te contar a minha história de como eu conheci meu marido pela internet, porque muitas dúvidas surgem, né? Será que dá certo? Namoro à distância dá certo? Tudo isso eu vou te falar hoje. Então, continue por aí e já curte esse vídeo para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo e entregar para mais pessoas. Então, tudo começou há quase 10 anos atrás, quando dois jovens, eu e André, estávamos teclando nas redes sociais e acabamos nos encontrando em um grupo em comum. Um grupo do WhatsApp, primeiramente no Facebook, depois migramos para o WhatsApp. Era um grupo de desbravadores de toda a América do Sul, praticamente, né? A gente chama de divisão sul-americana. Esse clube, para quem não conhece, é um clube destinado a adolescentes de 10 a 15 anos. E a gente aprende e trabalha aspectos físicos, mentais e espirituais. E pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja que pertencemos e também pertencíamos lá atrás. Então, nesse grupo nos encontramos e começamos uma linda amizade que temos até hoje. Para você entender melhor, eu sou do estado do Pará e morava no Pará. Atualmente eu não moro, mas morava lá. E André é do Paraná e morava no Paraná, no interior. Tanto eu quanto ele morávamos no interior desses estados. Eu estava cursando o ensino médio, concluindo o ensino médio, e ele estava começando o curso de Química. Ou seja, nada a ver, né? Estados diferentes, cursos, né, diferentes. Eu também tinha planos diferentes para mim depois de terminar o ensino médio, mas 10 anos depois, olha só onde estamos, gravando vídeo para o YouTube para explicar para vocês a nossa história e sendo missionários. Bom, viramos excelentes amigos, sabíamos de tudo um do outro, conversávamos bastante, éramos realmente parceiros um do outro, mesmo estando distantes, né? Diferentes, regiões totalmente diferentes. Isso era bem bacana também, porque a gente conseguia falar sobre as diferenças culturais. Então passamos um bom tempo sendo amigos um do outro. Até que o coração começou a bater mais forte, sabe? Você sabe quando tá diferente. Eu gostava muito de conversar com ele, eu acredito que ele também gostava de conversar muito comigo, a gente falava bastante. E aí o coração começou a bater mais forte, veio aquele sentimento, né? E aí, será? E se acontecer? E outras dúvidas começaram a surgir. E agora? Namoro à distância? Será que isso funciona? Quem é ele? Quem é ela? Será que ele não é um doido? Será que, né, eu tô aqui conversando com alguém, mas na verdade não presta? Não tem como saber. Norte e sul, culturas totalmente diferentes. Então a gente começou a ter algumas dúvidas. E se acontecer da gente namorar? Eu vou pro Paraná, ele vai vir pro Pará, como que vai ser? Eram muitas dúvidas, mas a gente decidiu viver um dia de cada vez. Cada um na sua rotina, nos seus planos. Não estávamos entrelaçados ainda em um namoro, mas a gente decidiu esperar em Deus. Esperar. Então não estávamos abertos em determinado momento de tanta conversa e amizade. A gente percebeu que sentiam algo um pelo outro, mas nós não iríamos namorar à distância. Então, a gente decidiu estar, né, esperando um ao outro, mas não abertos para outros relacionamentos aí, né, físicos, fisicamente perto, né, ou até online também. A gente estava realmente esperando em Deus, um pro outro. E nesse tempo, a gente não só conversava, jogava a conversa fora, a gente decidiu ler a Bíblia juntos,
Que casal exemplar, viu? Ler a Bíblia junto. Eu lembro que a gente começou a ler o livro de Salmos, então era um capítulo por dia. E nós terminamos o livro de Salmos, né? Pra você ver o tanto de tempo que a gente ficou conversando. Lemos inclusive o Salmo 119. Não foi em um dia só, mas a gente separou, porque um dos salmos é o salmo maior, né, da Bíblia. O capítulo maior da Bíblia. Então, estávamos decididos a nos tornar melhores pessoas para, no futuro, nos encontrar e começar um relacionamento. Nesse momento de espera, né, contando agora da minha visão disso tudo, outro momento eu posso trazer a visão de André dessa história, que talvez seja diferente da minha, mas nesse momento de espera eu percebi muitas respostas de Deus, porque eu era uma jovem, eu tinha 17 para 18 anos, André tinha 20, né? 19, 20 anos, e eu tava querendo me relacionar, mas eu não queria me relacionar com qualquer um, né? Com qualquer pessoa, eu queria alguém realmente que fosse para casar. Crente é assim, né? Então eu orava a Deus e pedia respostas para Deus. E sempre Deus me confirmava que era Ele. Uma primeira resposta que eu senti, né, eu até na época escrevi para Deus uma carta, né, pedindo essa resposta, foi em relação à minha mãe. Né? Minha mãe sempre foi uma mãe bem preocupada sobre quem eu estava conversando, né? Quem que eram as pessoas que eu falava no WhatsApp e tudo mais. E em certo momento ela pegou o meu celular e viu que eu conversava bastante com esse tal de André. E a gente já estava, né, bem encaminhado nas conversas no sentido de querer um dia namorar. E aí ela pegou meu celular, conversou com o André, né, tava bem assim preocupada, afinal, estados diferentes, regiões diferentes, mesmo sabendo que é da mesma religião, mas a gente fica na dúvida, né, e uma mãe também, né, pode ser que a pessoa esteja mentindo, enfim. Mesmo com toda essa possibilidade, eu pensava na minha cabeça, minha mãe vai me proibir de conversar com ele, nunca mais eu vou falar com ele. Mesmo com essa possibilidade da minha mãe não aceitar, eu pedi a Deus, né? Eu falei assim, seja feita a sua vontade. Se não for, se minha mãe não autorizar, eu não vou conversar mais com ele. E eu vou entender que foi uma resposta tua. E aconteceu de que André conversou com minha mãe e minha mãe autorizou que a gente continuasse conversando. Ela percebeu que era uma conversa bem tranquila, bem diferente mesmo, não tinha nada demais, apenas dois jovens, né, numa época interessante para se relacionar. Então a gente continuou esse relacionamento. Essa foi a primeira resposta de Deus. A segunda vez que eu senti a resposta de Deus, né, para esse relacionamento foi quando a gente decidiu que não iríamos namorar à distância. E isso fez toda a diferença, porque a gente não estava pronto para ter um relacionamento chamado namoro à distância. Não estava pronto, a gente nunca tinha se visto. Então a gente passou mais tempo se conhecendo e, sabe, tendo momentos de amizade por telefone ali, sabendo um do outro, conversando mesmo, do que de fato chamando tudo isso de namoro, né? Espalhando para todo mundo, postando no Facebook. Ficou algo muito só nosso por enquanto. Foi um momento também de preparação, onde a gente orou muito, a gente jejuava, lia a Bíblia, como eu já falei. Então, eu acredito que foi importante isso e foi uma resposta de Deus para mim, porque eu queria alguém que fosse equilibrado, né? Que nem fosse exagerado demais e também que quisesse algo. A segunda parte de toda essa história é que André decidiu ir vender livros, que a gente chama de colportagem, na igreja adventista, para juntar recursos para ir me encontrar no Pará e a gente começar a namorar. E aí ele foi colportar, né? Vender os livros. E quando ele estava na colportagem, ele sentiu o chamado para fazer teologia, cursar teologia e ser pastor. Antes ele fazia química, né? Ele trancou a faculdade de química, foi colportar e nessa colportagem ele entendeu que Deus estava chamando ele para algo maior, para ser missionário na causa dele. E aí ele prestou o vestibular, né? Fez o vestibular, passou. E conversando comigo, ele falou, olha, tava juntando esse dinheiro para ir te ver final do ano. O ano era 2014, quando ele foi comportar.
E ele estava juntando dinheiro para ir me ver no final de 2014, em dezembro de 2014. Mas aí ele falou o seguinte para mim: olha, eu estava juntando esse dinheiro e eu quero estudar teologia e precisava dos recursos para começar, né, fazer matrícula. Então, se você me esperar mais meio ano, eu vou aí te encontrar no Pará nas férias do meio do ano. Isso em 2015, o ano seguinte. Aí eu falei: quer saber? Tudo bem. Se você me esperar, mas não vai ser qualquer espera. A gente vai decidir não ter outras pessoas nesse meio tempo. E aí a gente decidiu continuar. E a gente continuou conversando, trocando mensagens, lendo a Bíblia, orando, jejuando durante todo esse tempo que estivemos separados, né? Então, no final de 2014, no começo de 2015, ele foi fazer teologia, fez o seu primeiro período de teologia. No meio do ano, que foi as férias da faculdade, ele foi para o Pará comportar também. E foi na minha cidade para me conhecer, para me ver pela primeira vez e eu vê-lo pela primeira vez também. E isso foi no dia 15 de junho de 2015. Foram então 11 meses de espera, de respostas de Deus, de muita oração, jejum e contato e amizade, até a gente se encontrar pela primeira vez e começar a namorar. Ele foi pedir, né, para namorar comigo, para meus pais. Então, tudo como manda o figurino, a gente tentou fazer nesse início de relacionamento. E estamos aqui hoje, casados. Como que foi, de forma bem rápida, né, essa parte? 2015 a gente começou a namorar, eu estava terminando o ensino médio de fato, o último ano do ensino médio, e ele estava fazendo o primeiro ano de teologia, então não conseguia ir para a faculdade nesse tempo. Mas eu decidi que no ano seguinte, quando eu terminasse o ensino médio, eu iria para a faculdade, e assim a gente fez. Nesse período de meio de 2015 até o final de 2015, a gente ficou namorando de fato à distância, somente nesse período. A gente já tinha se conhecido, ele já tinha pedido para namorar comigo, mas a gente estava distante, estava terminando o ensino médio, ele tinha que cursar, né, teologia. E aí no começo de 2016 eu fui para a Faculdade Adventista da Bahia, onde ele estudava teologia, para cursar psicologia, e terminei o meu curso em 2020, né? Na verdade, começo de 2021 por conta da pandemia. Ele concluiu junto comigo para que a gente viesse trabalhar na obra de Deus. E hoje nós estamos assim. Ele é pastor, eu sou psicóloga, trabalho, tenho uma clínica online, né, que é meu escritório, e é uma bênção servir ao Senhor. E se você está em um relacionamento ou você quer estar em um relacionamento, peça a Deus respostas. Espere em Deus também, não queira que seja tudo rápido. Espere, se possível, né, um tempo certo para você ter certeza de que é sim a pessoa para você. De que aquela pessoa está realmente querendo ter um relacionamento com você, um relacionamento diferente. E foi isso que a gente fez. Não foi qualquer resposta que a gente acreditou que estávamos movidos somente pela emoção. Não, a gente estava muito racional em cada época da nossa vida, até decidir também se casar em 2018. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa eu saber, coloca nos comentários a sua dúvida, o que você achou de toda essa história. Eu quero saber. E curte esse vídeo, já se inscreva no canal também, que eu prometo que eu vou postar muitos vídeos sobre o assunto de relacionamento.